Hoje é segunda-feira e é dia de Fer Me Explica. Tenho enxaqueca tensional e tenho dor todos os dias. Comecei a fazer tratamento com venlafaxina, mas mesmo assim tenho que tomar analgésicos todos os dias. O que faço para acabar com isso? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar esse uso diário de analgésicos. Diversos estudos já mostraram, já é comprovado cientificamente que o uso excessivo de analgésicos pode desencadear uma cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Então você acha que você está se ajudando, mas na verdade você está piorando essa situação. E você na prática já deve ter percebido isso, porque você continua tomando analgésicos e você continua com dor. O que as pessoas precisam entender é que, embora uma parte do tratamento de enxaqueca seja medicamentoso, a maior parte dele e a parte mais efetiva é a parte que consiste em mudanças de hábito. E aí, para você entender o que você precisa modificar e como fazer isso, é importante você ter um diário da enxaqueca. Se você nunca fez um, tá na hora de fazer. Aqui na minha bio tem um link para você adquirir esse diário. Se você não conseguir, você pode me mandar uma mensagem com seu e-mail que eu envio o diário gratuito para você. Próxima pergunta é: por que temos o gatilho? Às vezes como de tudo e não tem enxaqueca. Às vezes como um pedaço de chocolate e morro de dor. Olha, aí a gente pode entrar duas suposições como resposta. A primeira pode ser assim, ó. Você comeu o chocolate semana passada e não teve dor. E aí chegou essa semana e você comeu o mesmo chocolate, a mesma quantidade, igualzinho, e você teve uma crise de enxaqueca. Dois cenários são possíveis. O primeiro é: o ambiente hoje, essa semana, tá diferente do ambiente da semana passada. Então pode ser que o nível de estresse esteja diferente, que a sua alimentação esteja diferente, que a sua qualidade do sono esteja diferente. E aí, juntando essa alteração mais o chocolate, que pode ser um desencadeador, você tem um conjunto potente de desencadeadores de crise e aí você vai ter sua crise de enxaqueca. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, principalmente quando a gente está falando de chocolate, de doces, é que se você lembrar lá das 4 fases da enxaqueca, que eu já fiz um vídeo sobre isso, no pródromo, que é a fase antes da dor de cabeça em si se instalar, mas já é o início da enxaqueca, a gente tem um dos sintomas que é muita vontade de consumir doce, principalmente chocolate. Então pode ser que esse chocolate que você comeu já era o pródromo, que já estava te dando essa vontade de comer chocolate e já era o início da enxaqueca. Então aí o que te causou a crise de enxaqueca não foi o chocolate. Isso já era você na crise. O que causou foi algo que veio antes. E aí como que você vai saber o que foi? O diário da enxaqueca vai ser muito útil nesse sentido. A próxima pergunta é: por que temos a sensação de ressaca depois que passa a dor? Parece que fomos atropelados por um trator. Olha, isso acontece também por conta das fases da enxaqueca. Se você lembrar lá, depois da fase da cefaleia, que é a fase da dor de cabeça em si, a gente tem o pós-dromo. O pós-dromo, ele é a fase em que a dor de cabeça já passou, mas o nosso sistema nervoso, ele ainda tá hiperexcitado e aí ele ainda vem com algumas alterações, que podem ser, por exemplo, aumento de sensibilidade no couro cabeludo, que é o que a gente chama da alodínia. Pode vir com cansaço excessivo, que ele pode se manter ainda. Pode vir com essa sensação de dor no corpo. Isso tudo pode fazer parte do pós-dromo, que pode durar até 48 horas após o final da dor de cabeça da crise de enxaqueca. Sinto muita enxaqueca. Será que a enxaqueca é por conta da rinite alérgica? Olha, não existe estudo que faça essa relação entre rinite alérgica e enxaqueca. O que pode estar acontecendo aí é, por conta da rinite alérgica, você espirra muito. Esse ato de espirrar, ele provoca no nosso corpo o que a gente chama de manobra de Valsalva, quando a gente aumenta uma pressão lá dentro do nosso corpo. Eu fiz um vídeo sobre isso, que chama cefaleia por esforço. Então, o próprio o espirro, o tossir, tudo isso já é considerado um esforço físico para o nosso corpo. E algumas pessoas possuem essa cefaleia por esforço físico. E aí ela pode estar sendo desencadeada pelo ato de ficar espirrando, que é uma consequência da rinite. Mas que a rinite em si tem uma relação com a enxaqueca, não tem estudo que fale sobre isso. Próxima pergunta. Minha principal dúvida é: tenho dores tão fortes na minha cabeça que altera minha pressão horrores.
Imagino que eu tenha grandes chances de ter um AVC. Na última crise, minha pressão foi a 23/13. Tenho dores todos os dias e crises muito fortes, pelo menos uma vez por semana. Quando não tenho dor, minha pressão é normal. A primeira dica que eu te dou é: faça a prática regular de atividade física. Por quê? A prática regular de atividade física vai te ajudar a diminuir e evitar esses picos de pressão. É comum que aconteça o aumento da pressão quando a gente está em crise de enxaqueca por conta da dor. Ela vai alterar alguns sistemas do nosso corpo e pode sim promover esse aumento da pressão. E aí, para que você não tenha esses picos, a melhor forma é a prática regular de atividade física, que além de ajudar a evitar isso, também auxilia a diminuir a frequência e intensidade das crises de enxaqueca. Vamos ver a próxima. Enxaqueca tem alguma coisa a ver com o hormônio da tireoide? Olha, embora não exista uma relação clara entre causa e efeito, por exemplo, quem tem problema de tireoide vai ter enxaqueca e quem tem enxaqueca vai ter problema de tireoide, isso não está estipulado, essa relação causa e efeito. Mas alguns estudos já mostraram que principalmente o hipotireoidismo pode sim ter alguma coisa a ver, porque pessoas que têm hipotireoidismo tem maior chance de apresentar enxaqueca, mas isso não é uma regra, então não está estabelecida essa relação causa e efeito. Mas é importante sim você monitorar a questão da tireoide, porque o hipotireoidismo pode sim estar envolvido de alguma forma no desencadeamento das suas crises de enxaqueca. A enxaqueca pode atacar por problema da ATM? Pode. Os distúrbios temporomandibulares são extremamente comuns em pessoas que sofrem com enxaqueca. Então, o índice de você ter um distúrbio temporomandibular e de você ter uma enxaqueca é muito grande. É por isso que é importante que você tenha um acompanhamento multiprofissional. Então, alguns distúrbios muito comuns de DTM, por exemplo, é o bruxismo, né, que é aquele ranger os dentes durante a noite. Isso faz com que você acorde de manhã já com dor de cabeça. É importante procurar um dentista e também um fisioterapeuta especialista em DTM para te ajudar a tratar esse problema. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, sobre DTM, e um vídeo sobre zumbido para a gente conversar melhor sobre isso. Quem tem enxaqueca crônica diária pode ter gatilhos ligados à alimentação? Pode, mas assim, não é todo mundo que tem gatilhos relacionados à alimentação. Tem pessoas que sofrem com enxaqueca e comem o que querem normalmente, tá? Mas algumas pessoas podem ter sim, isso não é uma regra, e mesmo cada alimento também pode variar de pessoa para pessoa. Não é porque determinada pessoa tem o chocolate como um desencadeador que todas vão ter. Então é isso. As próximas perguntas eu vou respondendo no próximo Fer Me Explica.